Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga. Hoje trazendo, de certa forma, uma sequência da semana passada. E vocês devem se lembrar que eu tinha trazido 4 palavrinhas para a gente conversar um pouco sobre elas, que eram necessidade, compulsão, consciência e propósito. E aí eu comecei a refletir sobre o assunto, fui ler um pouco mais, eu falei, puxa, tem bastante coisa ainda para a gente falar aqui. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da compulsão, para a gente entender do que se trata. Eu estou falando de compulsão no sentido mais amplo do dicionário, tá? No sentido de fazer as coisas repetidamente, fazer as coisas muitas vezes por reflexo, sem pensar, tá? Sem refletir, tá? Então aquela compulsão, por exemplo, aquela pessoa que escreve um texto, aí ela tem que conferir o texto 30 vezes e lê e volta, e lê e volta, e lê e volta, até ela se convencer que está bem, né? Quando uma ou duas leituras atentas talvez tivessem já resolvido o problema, tá? Tem aquela situação da pessoa que às vezes também ela precisa discordar de tudo, né? Ela não vive, ela não se sente ela se ela não discordar de tudo. Então é aquela pessoa que na turma está sempre contra, está sempre reclamando, está sempre dizendo que as coisas não foram do jeito que ela queria, tá? Isso também é um tipo de compulsão em sentido amplo, tá? Que não é, absolutamente, não é aquilo que a gente chama de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo, do qual eu também não vou falar, porque eu não me sinto nem habilitada nem capacitada a falar sobre isso. Eu só estou falando dessas repetições na vida da gente, para a gente dar uma olhada, uma observada, a gente perceber, né, o que elas estão fazendo, que tempo elas estão utilizando da nossa vida, que benefício, se é que há algum benefício, elas estão trazendo, se esse benefício é real, se esse benefício é ilusório, tá? Se eu estou utilizando o meu tempo para isso e deixando de utilizar o meu tempo para algo melhor. Então é mais no sentido da autoanálise, tá? Que a gente vai falar hoje. E para isso eu trouxe um trecho, novamente, do Autoajuda, esse livro lindo, em que Calunga diz o seguinte: os dons que Deus deu, deu por bondade suprema, para vocês viverem, conquistarem o prêmio da saúde, da serenidade, da força interior e da fé, da simplicidade e da coragem. E Ele dá todas as condições. Pois então, Deus não faz outra coisa senão ajudar os que se ajudam. Então vamos ver o que a gente pode fazer hoje para a gente se ajudar, né? Porque a gente está muitas vezes vivendo a vida em repetições ou em padrões que não tem nenhum benefício para a gente, né? Muitas vezes até alguém está se aproveitando, né, dessa nossa disponibilidade ou dessa nossa disposição de fazer as coisas a seu favor, né, e não pensando em nós, né? Para a gente começar a analisar, poxa vida, como é que são as minhas ocupações no meu dia, né? O que eu passo a maior parte do meu dia fazendo? Entre todas as tarefas do meu dia, quais são essenciais, quais são benéficas para mim, quais me ajudam, né? Em quais delas eu perco um tempo incrível fazendo coisas que no fim eu nunca estou satisfeita, eu estou sempre voltando a fazer as mesmas coisas sem ver nenhum resultado positivo, tá? Então essa que é a proposta do nosso Momento Calunga de hoje. Quando a gente age compulsivamente, é como se a gente sentisse uma pressão interna. Antes de raciocinar, antes da decisão consciente agir, a gente já está fazendo. Por exemplo, você lê uma coisa na sua rede social, você tem que discordar, você tem que reclamar ou você tem que responder, né? Será que tem mesmo que responder? Será que tudo aquilo merece resposta? Será que no momento em que você está respondendo a tudo aquilo, você não está perdendo tempo de fazer uma coisa melhor enquanto você se aborrece, né? Quando você vê, você passou uma hora ali olhando para o celular, respondendo coisas que não vão trazer nenhum tipo de benefício real para a sua vida, tá?
Muitas vezes a gente tem paixões e paixões muitas vezes se assemelham à compulsão ou muitas vezes se tornam compulsão, tá? Então, digamos que eu, num determinado momento, me apaixonei por colecionar selos, por colecionar latinhas, tá? E aquilo começa a absorver cada vez mais tempo da minha vida, né? Eu começo a tirar horas do meu descanso, tirar horas da família para fazer aquilo, para cuidar da coleção, para aumentar a coleção, né? E estou deixando de viver uma série de coisas preso em algo que pode ser interessante, né? E eu não estou falando que a gente não deva colecionar nada, mas que isso tem um tempo limitado, tem uma dedicação limitada na nossa vida, que é feita também de profissão, é feita também de relacionamentos, é feita também de família, e tudo isso precisa de um equilíbrio para a gente se sentir bem. E algo que é legal a gente observar é que às vezes a gente se torna compulsivo por influência externa, né? Por influência de propaganda, por influência de pessoas do nosso meio que adotam um determinado comportamento e a gente, sem perceber, vai decalcando o próprio comportamento no comportamento daquela pessoa, né? Sem avaliar benefício, necessidade, oportunidade, consciência, propósito, né? Aquelas outras palavras que a gente falou na semana passada, tá bom? E aí, então o meu convite é esse, né? Que a gente pegue essa lição do Calunga, que a gente perceba que a gente tem tudo nas mãos e que quando a gente quer se ajudar, o universo também envia para nós a ajuda, os professores, os livros, os relacionamentos, os cursos, os vídeos, né, as práticas que vão nos ajudar e que a gente abra então a mente para avaliar como é que a gente está vivendo as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, né? Como é que as coisas estão caminhando, o que é que está evoluindo na minha vida e o que é que está parado, tá? O que é que tanto eu estou fazendo que está me impedindo de evoluir em determinados aspectos, em crescer em determinados aspectos, tá? Para atender aquela pressão interna que a gente sente de fazer as coisas, tá bom? Então começa isso com o seu celular, tá? Começa a observar assim o tempo que você passa no celular e o que você está fazendo nesse tempo, tá? E começa a se perceber melhor, tá bem? Ficamos combinados assim. Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.